Hoje iremos dar início a mais um estudo bíblico com um personagem pouco falado, pouco conhecido. O seu nome é Ahimaaz. Eu pude aprender por intermédio de sua história muitos benefícios que com certeza vai fazer valer a pena todo o decorrer do estudo. Questão de precipitação, questão de não querer passar na frente de ninguém, entender que se você não tem uma mensagem de Deus, não precisa forçar ninguém a glorificar, não precisa querer fazer com que alguém entenda que Deus é na sua vida, se realmente você não tem a mensagem de Deus. E você precisa entender, se você não está portando a mensagem, outro sim, mais preparado, deve-se dar início à palavra de Deus. Outra coisa que entendi por intermédio da história de Ahimaaz é que, independente se a pessoa vem da nobreza, se a pessoa é muito conhecido e vem de uma linhagem onde o pai dele era o sacerdote Zadok, ele precisava entender que ser conhecido não quer dizer que você deve estar em evidência todo momento. Quem é Ahimaaz? Ahimaaz era o filho do sacerdote Zadok. Veio de uma família de nobres e ele era o oficial mensageiro do rei. A sua história está registrada no livro de 2 Samuel, capítulo 18, verso 19 até o verso 39. A história trata-se de um período ao qual o rei Davi entrou em peleja contra o seu próprio filho Absalão, e foram divididos os soldados entre os comandantes Joabe, Abisai seu irmão, e Itai. Entre toda esta ocorrência, Joabe pediu que o rei Davi ficasse em casa, porque valia mais do que 10.000 dos soldados do próprio rei. Enquanto isso, do outro lado, Absalão estava preparado juntamente com os seus soldados para iniciarem o combate. O erro de não ouvir Deus. O texto diz que Davi ficou em casa, mas deixou um aviso aos comandantes Joabe, Abisai e Itai, que não fizesse mal ao jovem Absalão. A saber, um erro de Davi no seu passado fez com que Deus utilizasse o profeta Natã e dissesse que o erro que ele cometeu de ter se deitado com Betseba e ter articulado a morte de Urias, o seu soldado, fez com que a espada de Deus não se apartasse da vida de Davi. E a Bíblia diz que neste exato momento, Absalão passou por debaixo de um carvalho e, como tinha os cabelos longos, ficou preso no carvalho. E alguém passou e observou o jovem Absalão preso em um dos arbustos. De imediato contou a Joabe, e Joabe disse: por que não feriste Absalão logo ali? E ele disse: longe de mim me levantar contra o filho do rei. Imediatamente Joabe avançou e cravou 3 lanças no peito de Absalão, e imediatamente ele morreu logo ali. E o interessante é que é neste momento que Ahimaaz entra na história para querer levar a mensagem ao rei Davi. Você tem buscado ouvir Deus diante das suas decisões? O texto diz que Absalão, ele não ouviu Deus. E eu aprendo que quando o homem não quer ouvir a voz de Deus, as ursas ouviram a voz de Deus e feriram os jovens que estavam zombando de Eliseu. Eu aprendo que quando o homem não quer ouvir a voz de Deus, os leões ouviram Deus falar e não feriu Daniel. Eu aprendo que quando o homem não quer ouvir a voz de Deus, os corvos
ouviram a voz de Deus e o comando que Deus ordenou e levaram pão para o profeta Elias no ribeiro de Querite. Eu aprendo que quando o homem não quer ouvir a voz de Deus, os vermes ouviram e feriram a aboboreira, enquanto o profeta Jonas não queria fazer o que Deus havia ordenado. Se você ouvir a voz de Deus, pode ter certeza, Deus estará se agradando das suas atitudes. A informação sobre a morte de Absalão. A quem Joabe, o comandante da guarda, vai enviar para levar as boas novas ao rei Davi? Quem estava esperando? Você sabe? Se você disse Ahimaaz, você errou. Nesse momento, Joabe decidiu enviar o Cuxita. O Cuxita era de descendência africana, era um escravo que se tornou soldado do exército de Joabe. E ele sim foi o escolhido para levar a mensagem. De contrapartida, Ahimaaz insiste para que Joabe deixasse ele levar a mensagem. E ele dizia: deixa-me ir levar a mensagem. E Joabe de imediato disse: você não tem mensagem conveniente para hoje. Era o próprio Joabe dizendo, em outras palavras, você não está preparado para trazer uma mensagem desse nível no dia de hoje. Eu quero destacar para você 3 pontos importantes sobre a vida de Absalão. O primeiro é que Absalão, ele possuía uma boa aparência, uma excelente comunicação, e que isso o ajudou bastante. Outra coisa, Absalão, ele feriu o seu irmão, matou por algo que ele fez que envergonhou toda a família contra a sua própria irmã Tamar. E o terceiro ponto, muito interessante, é a questão de Absalão querer usurpar o trono do seu pai Davi, onde articulou muitos soldados a destruir o exército de Davi e assim fazer com que ele chegasse até o poder. Isso tudo aconteceu porque ele não ouviu a voz de Deus, ele não procurou entender o que Deus queria fazer por intermédio de sua vida. E isso é o que eu quero destacar. Quando não ouvimos a voz de Deus, trazemos consequências. Davi não ouviu a voz de Deus, fez o que estava ao seu alcance, a sua visão, e isso prejudicou tanto ele quanto todos que estavam à sua volta, a sua família. Toda decisão errada, ela tanto nos prejudica, como também prejudica todos que estão à nossa volta. A precipitação de Ahimaaz. Ele agora insiste tanto para que Joabe, o comandante, deixasse ele ir levar a mensagem ao rei, que mesmo sabendo que não era o portador da mensagem, ele continuava insistindo. E nesse momento, o Cuxita, que foi o escolhido, ele está indo em direção ao rei, mas Ahimaaz, ele decide ultrapassar o Cuxita. O Cuxita aqui é uma pessoa que não tem nome, é uma pessoa que é um anônimo, uma pessoa comum. Entretanto, Ahimaaz era conhecido no reinado, era da nobreza, era de uma família de sacerdote. E eu quero fazer um destaque especial, porque quando o rei avistou Ahimaaz, com certeza ele pensou, é uma pessoa de credibilidade. Nem sempre ser conhecido, ser famoso, vir da nobreza, significa dizer que é o portador da mensagem. No entanto, o Cuxita, que não era tão bem visto, ele sim possuía uma mensagem completa. Ahimaaz não, era um mensageiro sem mensagem. Entretanto, o sentinela observou que o Cuxita estava vindo, porém não entendia quem era de fato. Logo, quando observou um outro correndo à sua frente, identificou que era Ahimaaz.
até no seu andar, Aimaas era conhecido. E aqui eu faço uma outra pergunta a você que está observando esse estudo. O modo que você conduz a sua vida, como as pessoas lhe enxergam? Apresentando-se a Deus, aprovado. A Bíblia diz em 2 Timóteo 2,15: apresenta-te a Deus como um bom obreiro, que não tendo que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Um destaque especial do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, onde exortava que a preparação do obreiro não é feita da noite para o dia. É necessário períodos de oração, é necessário períodos de leitura da palavra, até a confirmação da chamada de Deus. E aqui eu quero fazer um destaque especial. Jovem, você que tem a certeza da chamada de Deus em sua vida, não procure apressar as coisas. Espere o tempo de Deus. Enquanto isso, se estude, se esforce, vá se preparando para outros meios também, porque é importante. Enquanto isso não acontece, é importante você ir realizando as tarefas mais humildes, seja dentro de casa, seja no âmbito escolar, seja na igreja. Continue se preparando. Não adianta ter pés velozes, correr demais, como Aimaas. É importante ter a correção do Cushita. Enquanto Aimaas queria fazer tudo de forma rápida, ele não possuía uma mensagem completa, e sim era um mensageiro sem mensagem. Enquanto isso, o Cushita, sim, por mais que ele andava devagarzinho, ele tinha uma mensagem completa. Aimaas, um mensageiro sem mensagem. O comandante Joabe disse a ele: por que correrias tu, meu filho? Tu não tem mensagem para hoje. Mas Aimaas queria, insistia em levar a mensagem ao rei Davi. Aimaas é um retrato de muitos pregadores atuais, que não tendo a mensagem que vem do coração de Deus, insiste em mensagens vazias. E é importante dizer isso. Os tais ainda dizem que tem um nome a zelar, que tem uma imagem a cuidar, e tratam o rebanho de Cristo, que está ferido, de uma forma dispersa. E eles brigam entre si para ver quem vai trazer a mensagem, e criam entre si rupturas que não traz bem nenhum. Mensageiros sem mensagens, com mensagens vazias. É importante que se deve cuidar do bom nome do Evangelho de Cristo, porque o vosso nome um dia irá perecer, mas as verdades de Cristo são eternas. Outra coisa, se o apóstolo Pedro não tivesse mensagem conveniente, os coríntios, os tessalonicenses, os gálatas não teriam dado crédito e mudar a sua forma de se conduzir. Outra coisa, se Daniel Berg e Gunnar Vingre não tivessem uma mensagem conveniente, hoje não teríamos um evangelho que mudou toda a história em terras brasileiras. É importante termos uma mensagem conveniente do que ter mensagens vazias. A responsabilidade do mensageiro, ainda que seja uma mensagem dura, amarga, difícil de entregar, mas que seja uma mensagem vinda do coração de Deus, não podemos hesitar. Precisamos sim entregar a mensagem. Não fazer como fez Aimaas, que não tendo uma mensagem conveniente, não tendo uma mensagem completa, insistia no erro. Que possamos ser igual o Cushita, que sabia que era uma mensagem de luto, uma mensagem difícil, uma mensagem que talvez ele poderia ter sido ali indagado pelo rei sobre quem matou, de que modo ele morreu, e de formas exacerbadas por conta do rei, mas ele preferiu entregar a mensagem, ainda que a situação poderia ter sido mais estreita para o lado dele. Então que possamos entregar a mensagem correta, a mensagem que Deus requer que nós ali possamos ser o seu porta-voz. E fazendo assim,
iremos ter a certeza que Deus estará se agradando das nossas atitudes. Chegamos à conclusão de mais um estudo bíblico e a gente aprendeu muitas coisas, inclusive sobre a maneira de se comportar, de ver as coisas, de não querer passar na frente de ninguém, apesar de a pessoa vir de uma família nobre, ou seja, uma família que tem condições, apesar de ser conhecida na sociedade, estar com vínculo com pessoas de grande importância na sociedade, de modo nenhum isso faz com que a pessoa queira ultrapassar limites, desrespeitar o próximo. Isso não acontece, não pode acontecer, porque o Cushita, ele tinha uma mensagem de importância, ele foi a pessoa delegada a levar a mensagem ao rei, mas de contrapartida, aqui, Ahimaaz, ele não era a pessoa ali que havia sido delegado para levar a mensagem. Tinha uma mensagem completa, tinha uma mensagem conveniente, então ele passou o Cushita. E muitas vezes chegar primeiro, não significa dizer que tem uma mensagem completa. Não significa dizer que quando alguém passa na frente da gente, quando alguém chega primeiro em um lugar, não significa dizer que a gente também não vai chegar. Não é isso. Muitas vezes, cada um tem um ritmo, cada um tem uma maneira de chegar, cada um tem uma forma de falar, cada um tem uma forma de se comportar diante da circunstância. Então que possamos aprender muito sobre esse estudo bíblico e colocar em prática. Se você está andando devagarzinho, mas o importante é que você vai chegar. O importante é que aquilo que você tanto almeja, você vai atingir. Agora, não queira passar na frente de ninguém, trate as pessoas com respeito e só fale aquilo que Deus disser. Fale o que Deus disser para você. Se calar, manter no lugar, esperar o tempo, espere, porque vai valer a pena cada segundo. Que Deus abençoe.